Semana passada eu vi um filme com minha esposa e, cara, que filme bom, que filme bom. Hoje em dia não se faz mais filme que nem esse que eu assisti, tá? Eu não sei se vocês já assistiram, mas eu estou falando aqui de Sargento York. É um filme de 1941 com Gary Cooper, né, o ator principal. E esse filme, ele é baseado na história real do Alvin York, que foi um soldado aí da Primeira Guerra Mundial, um soldado americano. E sobre o que é esse filme, né? De que se trata? Este filme vai contar a história, obviamente, do Alvin York. E a história dele é uma história incrível. É uma história de transformação, envolve aí fé em Deus, conversão, conflitos interiores, envolve vários problemas, né, e dilemas do ser humano. E é por isso que esse filme é tão rico e tão bom e é pouco falado. Eu não lembro de ninguém ter me indicado esse filme. Eu acho que eu pesquisei no ChatGPT, né? Filmes semelhantes a Felicidade Não Se Compra e algum outro filme aí, eu acho que do John Ford. E daí o ChatGPT deu algumas opções e eu conheci esse filme dessa forma. Mas ninguém indicou. E poucas pessoas conhecem esse filme hoje em dia. Então vai contar a história desse Alvin York. Vai inicialmente contar a história da vida dele, que ele era jovem ali, morava no interior do Tennessee. Ele era um cara muito beberrão, bebia muito, era violento, mal educado e emocionalmente descontrolado, era pobre. E diante disso, né, a mãe dele ia em uma determinada igreja e ficava sempre pedindo orações por ele, para que o pastor falasse com ele, para ver se ele mudava, né? Chega um momento da vida dele, do Alvin York, e ele começa a gostar de uma moça chamada Grace Williams, né? E decide se casar com ela. E daí, nesse desejo de querer se casar, ele também quer comprar um pedaço de terra, né? Para se casar. Era comum naquela época a pessoa que ia casar tinha que ter alguma coisa, né? Uma terra ali, alguma coisa para se casar. E ele não tinha. E daí ele decide fechar um acordo com o dono de uma terra. Ele diz, ó, eu vou querer comprar aí esse pedaço de terra e em tanto tempo eu lhe pago. E aí ele fechou o acordo. E ele começa a trabalhar em várias coisas para várias pessoas para tentar conseguir esse dinheiro, que era um dinheiro alto para ele, um valor alto. E chega na data acordada e ele não tem esse dinheiro. Daí ele vai falar com o dono da terra e pede um prazo aí maior de alguns dias para ele conseguir. E o cara aceita, né? Porém, no meio disso, ele participa de algumas apostas de competição de tiro e ele é muito bom atirador. Ele caça, então ele tem uma mira muito boa. E ele ganha essa competição de tiro, né? Tirar o alvo. E daí, nesse mesmo dia, aparece lá o dono da terra, que ele tinha pedido um prazo a mais, dizendo que tinha vendido a terra para outra pessoa, porque achou que ele não ia conseguir o dinheiro. E daí ele fica muito bravo mesmo, fica irado. E ele decide meio que se vingar. E ele sai assim, depois, né, que o cara fala com ele. Ele meio que vai atrás do cara pra tentar matar ele, vai armado. Só que nesse meio tempo em que ele está querendo assassinar o cara, assim, né, como um ato de vingança, tá chovendo muito. Ele tá no cavalo. É uma cena impressionante que lembra a conversão de Saulo, né, a caminho de Damasco, quando ele se torna Paulo, né, quando Deus fala com ele ali. O que que acontece? Ele tá indo virado pra querer assassinar o cara e no meio dessa chuva ele é atingido por um raio e daí ele cai do cavalo e ele vai caminhando a pé até a igreja onde está tendo um culto
E lá ele entra na igreja, tá lá o pastor, os amigos dele ali da comunidade, né? Conhece ele, a mãe dele, tá a moça que ele gosta. Daí ele entra lá e meio que o pastor vai pregando e ele se converte ali mesmo e é transformado. Então ele passa por uma transformação basicamente sobrenatural, né? Sobrenatural. E a partir desse dia, ele é uma outra pessoa. É como se fosse Saulo mesmo que se converteu e foi chamado de Paulo, né? Então ele se converte e daí ele vai e pede desculpa para algumas pessoas ali que ele tinha meio que brigado, né? Ele é uma outra pessoa. E nesse meio termo começa acontece que os Estados Unidos vão entrar na guerra, na Primeira Guerra Mundial, para combater os alemães, e ele é convocado, né, para ir. Porém, ele tem uma crença muito forte de que a guerra é errada e de que matar é errado. Então ele não quer ir para a guerra por motivos religiosos, né, porque ele não quer matar ninguém. E daí ele tenta falar com o pastor para fazer uma carta, para ver se ele é dispensado. A carta de dispensa dele é negada. E ele, conversando com o pastor lá, ele decide ir, né, para a guerra. Só que no início, ele não vai para o combate, né, inicialmente. Não vai para a batalha. Ele meio que fica ali servindo, né, fazendo outras coisas, só que ainda não foi para a batalha. E ele faz um bom serviço. Eles ficam treinando tirar o alvo e ele acerta muito ali. Os caras ficam impressionados com ele no exército, porque ele tem uma mira muito boa, né? Ele é caçador. E eles querem dar um cargo para ele de cabo, né? Querem elevar ali o nível dele dentro do exército. Inicialmente ele também recusa, né? Ele fala que não quer combater, não quer matar ninguém, então ele não quer aceitar. Mas aí os superiores dele tentam meio que convencer ele ali por meio dos argumentos. Ele fala das crenças dele. Os superiores tentam apresentar isso de outra forma para ele, para tentar, né, convencer ele e dar um tempo para ele pensar. Eles, não, Tom, pega o tempo aí que você quiser, pense sobre isso, depois você dá a resposta. Daí ele sai, volta ali para próximo de onde ele morava e passa um tempo nas montanhas lendo a Bíblia e meditando. Cara, isso é incrível, né? Ele vai para as montanhas, vai ler a Bíblia e meditar, meio que para compreender a vontade de Deus. E daí, depois que ele passa ali um tempo, né? Eu não sei se alguns dias, meditando nas montanhas, ele decide aceitar o cargo. Decide aceitar o cargo de cabo e diz que vai fazer o melhor trabalho possível. E eles são enviados para combater, para atacar uma base alemã, né? Uma região ali alemã. E no meio desse ataque, a equipe dele, ela que é atacada. Então os alemães começam a matar muita gente ali do grupo dele, né, dos americanos, e ele decide agir. O que acontece? Ele sozinho, eu até anotei aqui para não esquecer, né, porque são dados muito interessantes. E lembrando que isso é baseado em uma história real, tá? E daí eles estão sendo atacados ali no meio da batalha, né? No meio da batalha. E o que acontece? As metralhadoras ali atirando no pessoal. Ele lidera, né? Ele decide agir. E ele usando das suas habilidades de, de mira, né? Porque ele era caçador ali no campo. Ele meio que contra-ataca a posição alemã. Ele destrói 32 metralhadoras, mata 28 alemães e captura outros 132 alemães. Meio praticamente sozinho. Sozinho ele faz tudo isso. Entendeu? Ele captura 132 alemães sozinho, cara. Isso é muito impressionante. E daí
ele meio que se torna um herói ali pro exército, né? O pessoal começa a ouvir falar dele e ele se torna um herói. E daí o que acontece? Ele faz tudo isso, né? Sozinho ali. E o interessante é que ele não mata esses 132 alemães, esses outros, né, que se renderam. Todos os que se rendem, ele não mata, ele meio que captura e leva ali pro exército. E em um determinado momento perguntam a ele, né, o que foi que fez você mudar de opinião, né? Você era contra matar as pessoas e daí você atirou ali e matou tantos alemães. Ele fala: eu apenas vi várias metralhadoras matando dezenas e dezenas dos nossos, né, dos americanos aqui, e a única maneira deles pararem, né, de matar tanta gente era eu neutralizando eles. Então é uma nova forma de pensar, né? Porque se ele não agisse, o número de mortos iria ser muito maior. Os alemães iriam dizimar ali aquele grupo inteiro, né? Iriam matar todos. E a única maneira dele salvar essas pessoas da morte seria eliminando esses que eram a causa, né, da morte dos americanos. Então é uma mudança de pensamento aí. E daí ele volta, né, termina ali a batalha, ele volta para os Estados Unidos. E, salvo engano, foi na França isso que aconteceu, esse combate, né? E daí ele volta para os Estados Unidos e ele é aclamado por todo o povo, se torna muito famoso, se torna muito conhecido pelos feitos, recebe algumas honrarias ali do exército. E quando ele chega lá, muita gente, né, por causa do que ele fez, começa a oferecer fama para ele, mais fama, né, dinheiro, oportunidades ali na cidade grande. E ele recusa tudo. Ele fala que quer voltar para a família dele, quer voltar para o campo. E daí ele só pensa em casar, só tá pensando em casar com a Grace Williams e comprar uma terra, né, e casar com ela. E daí ele volta lá pro campo, abraça a noiva dele, né, a mãe dele, a irmã dele, os amigos dele, todos recebem bem ele ali. E ele começa a falar com a esposa dele, com a noiva, né, dizendo o seguinte: ah, eu quero comprar uma terra pra gente casar. E ele começa meio que ficar triste por causa disso. E daí elas, não, mas não precisa, eu só quero casar com você, não precisa você ter uma terra. E ele insistindo nisso, ela diz, pega na mão dele, pois vem aqui, fecha os olhos. E leva ele caminhando. Quando ele chega, ela apresenta a ele uma enorme casa em um grande terreno assim. E ela fala: olha, o pessoal construiu para você aqui. Eles sabiam que você queria muito isso e eles construíram isso em recompensa pelo que você fez pelos Estados Unidos. E essa cena é muito emocionante. Ele fica olhando assim e as palavras dele são essas. Ele diz: o Senhor trabalha por modos misteriosos. Significando o quê? Que, cara, por um meio tão improvável que era ele ir pra guerra, talvez ele nem voltaria vivo, né? Por meio disso, ele se torna um herói nacional e o que ele mais queria ali, ele consegue por esse meio, né? Meio que arriscando a sua vida. Então, o Senhor trabalha por modos misteriosos, ele fala. E assim termina o filme. Então, cara, esse filme é muito bom. Eu sei que eu dei spoiler aqui, tá? Basicamente do filme inteiro. É o seguinte, filme bom, você pode saber a história inteira. Vale a pena assistir de qualquer modo. Vale a pena assistir. Então assistam esse filme. Se vocês já assistiram, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam.
Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.